Capítulo 2. Nós estaremos falando sobre os sujeitos da evangelização na América Latina. Acho que é importante conceituarmos essa questão a respeito da América Latina. Nós estamos na América Latina, nós estamos no continente latino-americano. São 5 continentes no mundo, nós fazemos parte do continente latino-americano. Estamos na América Latina, esse é um continente composto por 24 países. Desses 24 países, somente o Brasil fala português. Todos os outros falam castelhano ou espanhol, como você queira. Desses 24 países, nós temos 500 milhões de habitantes. Desses 500 milhões de habitantes, de 70% a 75% são pobres. A ONU classifica um pobre como um indivíduo ou um cidadão que ele ganha até $1 por dia. Então ele ganha o referente a $1 por dia, que são $30 por mês. Então essa pessoa é considerada pobre. E ainda dentro dessa classificação nós temos os miseráveis. Então desses 500 milhões de habitantes, de 20% a 23% são miseráveis. Quer dizer, o miserável ele ganha menos do que $1 por dia. Ganha menos que $1 por dia, ele não tem onde morar, ele não tem o que comer, ele não tem educação, ele não tem roupa, ele não tem saúde, ele não tem o básico para a sobrevivência. Então você vê que é um número bastante significativo. Então a gente pode dizer de que o continente latino-americano é um continente pobre. É um continente onde você não tem como negar, se você pensa na evangelização, você não tem como negar a pobreza, você tem que ir na direção dos pobres. Então, se nós assim formos bem honestos, se nós formos bem verdadeiros com respeito à evangelização, nós temos negligenciado a questão dos pobres. Algumas igrejas chegam a se gloriar e a envaidecer-se dizendo que o objetivo é alcançar os ricos, porque os ricos também precisam de Deus e tal. É lógico que os ricos precisam, mas você não tem como negar. De cada 10 habitantes do planeta, 7 são pobres. Então é importante nós identificarmos quem são as pessoas, ou quem são os cidadãos, quais são os cidadãos que são negligenciados na evangelização da América Latina. Primeiro, como nós já falamos, os pobres. Segundo, os indígenas e os afros. A América Latina ela é formada pelo branco, pelo negro e pelo índio. Pelo branco, o negro e o índio. Então você não pode negligenciar essas 3 etnias, essas 3 raças, essas 3 categorias de pessoas. O branco, que é o branco que vem da Europa, o branco desenvolvido, e o branco explorador, o branco que chega aqui no continente para tomar vantagem. Aí nós temos o índio. O índio é o índio animista, é o índio supersticioso, é o índio místico, que ele tudo é Deus, para ele o sol é Deus, as aves é Deus, os pássaros são Deus. Então esse é o contexto. Só para você ter ideia, só no Brasil, quando os portugueses chegaram no Brasil, nós tínhamos perto de 5 milhões de índios. 500 e poucos anos depois, hoje o Brasil não passa de 300 mil índios. Então, praticamente os índios foram aniquilados. Em alguns dos outros países da América do Sul, os índios foram praticamente extintos, só para você ter ideia. Então nós temos o branco, nós temos o índio e nós temos o negro. O negro é o negro africano, é o negro escravo, que ele foi vendido, que ele chegou aqui em navios, que ele chegou, muitos morreram nas próprias viagens. 15 milhões de negros vieram do Senegal somente para o Brasil, foram vendidos como escravos do Senegal. No Brasil chegaram perto de 8 milhões desses negros. Então você vê que a influência negra, aí você tem toda a questão da feitiçaria, você tem toda a cultura afro, que ela chega aqui no Brasil com as suas coisas boas e as coisas ruins. Então quando você fala em evangelização, você não tem como negar essas categorias. E uma outra categoria importante que nós temos que identificar são os imigrantes. Então nós temos hoje, principalmente nos países da América do Sul, nós temos imigrantes da África, da Ásia, nós temos imigrantes da Europa. Então nós temos grupos que eles se encontram. Para você ter ideia, por exemplo, cidade de São Paulo, na região ali do Bom Retiro, nós temos os bolivianos, que eles trabalham nas confecções. Aí você vai para o bairro da Liberdade, nós temos os japoneses. Você vai para o bairro do Bexiga, nós temos os italianos. Então esses grupos, eles se unem, eles trabalham, eles se casam, eles convivem, as famílias são mescladas e misturadas e acaba se tornando um cidadão que precisa ser evangelizado e precisa ser alcançado pelo amor de Deus. Uma outra coisa também nesse capítulo que nós vemos é o mundo que nós vivemos. São mais de 200 países, são 202 países.
países no mundo, 6,8 bilhões de habitantes nesse planeta. Desses 6,8 bilhões de habitantes, 1/3 nunca ouviu falar do Evangelho, nunca ouviu falar de Jesus. Então nós temos a responsabilidade de compartilhar o Evangelho para essas pessoas. E nós temos as políticas de governo que têm mudado, são diversas políticas de governo que elas vão se misturando. Às vezes algumas posturas ortodoxas e radicais, antigas, hoje elas já se misturaram e se tornaram extremamente liberais. Nós temos os fenômenos, o moderno, o pós-moderno, o pré-moderno. Então tudo isso você tem que levar em conta na construção de uma nação e na construção de um país. E os crescimentos das igrejas, as igrejas têm crescido muito na América Latina. Só para você ter ideia, no Brasil já se fala de 23 a 25% da população evangélica no país. Num país de 190 milhões de habitantes, você falar em 25% de evangélicos é um número considerável, é um número assim, que vale a pena ser considerado. E a diversificação das igrejas. As igrejas têm mudado bastante, as igrejas têm assumido novas formas, as igrejas estão crescendo. É comum você encontrar uma igreja com 500 pessoas, com 1000 pessoas e etc. Então, quando a gente fala na evangelização, nós não podemos deixar de levar em conta a situação do país, o contexto, a formação do país, a tendência e o desenvolvimento das igrejas. Tenha isso em conta.